No alto do céu uma voz grita com Efã por ser corajoso demais enquanto relâmpagos brilham ao seu redor. Olhando para baixo das nuvens, três seres poderosos aparecem e reclamam que seus muitos guardas acabaram de ser derrotados. Erguendo sua lâmina brilhante, o herói declara que o mais forte vence e ele planeja assumir o caminho celestial. Preparando seu poder, a deusa decide testá-lo e ver se ele realmente tem as habilidades para corresponder às suas grandes palavras. De repente uma onda massiva de fogo e energia explode em todos os lugares enquanto a batalha pelo trono finalmente começa. Movendo-se como um vulto, o guerreiro avança através da luz e tenta alcançar seu objetivo antes que seja tarde demais. Depois de uma explosão gigante de luz branca, tudo muda e parece que a batalha lendária terminou mal. Acordando em uma cama macia, uma jovem está dormindo pacificamente enquanto o sol brilha pelo quarto. Descansando por perto, o protagonista abre seus olhos e parece confuso porque este lugar parece totalmente diferente. Derrubando a porta, vários homens de terno invadem o local e parecem chocados com a cena diante deles. Parado ali sem camisa, o jovem está confuso enquanto os guardas começam a acusá-lo de fazer algo ruim. Percebendo que pode ter falhado em seu grande teste, o herói se lembra de sua alma sendo destruída durante a luta final. Agarrado pelos guardas, o garoto se pergunta se ele realmente caiu durante a tribulação e acabou neste corpo fraco. Cercado por membros furiosos da família, ele os ouve dizer que arruinou a reputação deles e um casamento muito importante. Relembrando memórias de sua antiga vida, ele entende que era um perdedor que foi incriminado por seus próprios parentes na terra. Ekan grita com o garoto e pergunta se ele finalmente admite seu grande erro enquanto todos os outros assistem à cena. Pensando consigo mesmo, o protagonista se sente irritado porque um grande mortal como ele acabou em um corpo tão fraco. Parentes irritados o chamam de lixo e exigem sua expulsão imediata, já que ele se recusa a dizer que sente muito por suas ações. Ouvindo a ordem formal, ele é instruído a sumir para sempre, enquanto o líder secretamente se pergunta como o garoto falhou tanto. Enquanto uma garota finge estar triste, alguns adultos estão na verdade felizes por ver o jovem finalmente saindo de casa. Tentando empurrá-lo para fora, os guardas recebem um aviso do herói para não abusarem da sorte com ele hoje. Mesmo com uma estrutura frágil, ele libera uma pressão massiva que faz os homens agressivos caírem direto no chão. Todos na sala ficam chocados quando veem os guardas incapazes de se mover por causa da energia estranha ao redor deles. Aterrorizados e suando, os dois caras perguntam o que ele está tentando fazer enquanto sentem um poder que não conseguem explicar. Afastando-se, o protagonista veste sua jaqueta e promete que esses mortais se arrependerão de sua escolha muito em breve. Parado do lado de fora, ele percebe que a energia espiritual na Terra é muito escassa em comparação aos céus superiores. Olhando para suas mãos, o garoto entende que alcançar seu poder máximo nesta vida será uma tarefa difícil. De repente ele para porque sente o cheiro de uma pedra espiritual por perto que atrai sua atenção imediatamente. Vendo uma mulher passar, o herói se pergunta se pedras como essa realmente existem neste mundo moderno também. Encarando a dama de vermelho, ele percebe que o dono original deste corpo já conhecia de antes. Do lado de fora do prédio, a garota se aproxima do garoto enquanto pergunta se ele sabe exatamente quem ela é. Identificando-se como a filha de uma grande família, ela diz ao garoto para parar de incomodá-la para sempre. No passado, parece que a antiga versão deste cara passou a vida inteira perseguindo ela sem sorte alguma. Sorrindo calmamente, o herói explica que seu único interesse agora é a pedra preciosa brilhante que ela usa no pescoço. Com um olhar de puro nojo, a dama diz a ele para sumir e deixá-la em paz imediatamente. Enquanto ela se afasta, o protagonista decide segui-la porque não pode deixar aquela pedra espiritual rara escapar. Embora ele se sinta envergonhado por perseguir, ele nota alguma energia espiritual perto de uma árvore grande. Relembrando artes poderosas de sua vida anterior, ele percebe que pode transformar qualquer lugar em um campo de treinamento. No gramado, o jovem começa a absorver a essência natural das montanhas e dos rios. Luzes brilhantes começam a piscar ao redor dos galhos enquanto a planta antiga reage ao seu cultivo intenso. De repente, uma onda massiva de aura envolve seu corpo enquanto ele permanece focado em sua tarefa difícil. Pensando consigo mesmo, ele acha interessante começar do zero e considera isso um teste digno. Depois de alcançar o primeiro reino de têmpera corporal, ele se sente confiante sobre ser mais forte que a maioria das pessoas.
De trás da vila ele ouve um grito fraco por ajuda e rapidamente para seu treinamento para investigar. Olhando na esquina ele vê a garota rica sendo encurralada por vários homens de terno escuro. Um homem careca com óculos escuros sorri enquanto menciona que a filha da família Mu é uma verdadeira beleza como dizem os rumores. Aterrorizada no chão a mulher avisa que eles não podem arcar com as consequências de provocar as 4 grandes famílias. Zombando de suas palavras o líder revela que o clã dela está prestes a ser destruído e sua ameaça a faz se sentir sem esperança. De repente o protagonista aparece no beco então a dama implora por ajuda mas ele pergunta o que ganha por salvá-la. Desesperada para escapar do perigo ela promete concordar com qualquer coisa que ele queira se ele apenas a proteger agora mesmo. Aceitando a oferta com um sorriso calmo o jovem confirma o acordo e se prepara para lidar com a situação. Olhando para o grupo de bandidos o herói diz a eles para soltarem a garota e irem embora antes que as coisas fiquem feias para todos. Rindo de sua bravura os criminosos se perguntam por que as pessoas ainda tentam bancar o herói nestes tempos modernos. Um dos inimigos pula para frente com uma lâmina afiada enquanto grita que o recém-chegado está simplesmente pedindo a morte. Sem se mover nem um centímetro o guerreiro pega a arma que se aproxima usando apenas 2 dedos o que choca o atacante. Encarando friamente o protagonista menciona que ele já deu a eles uma chance de irem embora pacificamente. Aplicando um pouco de pressão o lutador quebra facilmente a espada de metal em pedaços como se fosse feita de vidro barato. Movendo-se como um flash de luz o garoto derruba os vilões e os avisa por ignorarem sua misericórdia anterior. Tanto o bandido restante quanto a dama resgatada olham em total descrença após presenciarem tal poder incrível. Mantendo-se erguido entre os inimigos caídos o cara misterioso prova que ele não é alguém com quem se deve mexer. O homem careca grita de terror antes que um golpe rápido nocauteie e o deixe no chão. Parado sobre o grupo derrotado o herói brinca que isso deve contar como legítima defesa neste planeta. Olhando ao redor do beco bagunçado o garoto diz à mulher de vermelho que seu trabalho finalmente terminou. Ficando muito perto dela ele lembra a dama sobre sua promessa de dar a ele qualquer coisa que ele queira como pagamento. A linda garota parece surpresa e se pergunta o que este cara misterioso está planejando fazer a seguir. Enquanto ela tenta falar a mão dele se estende em direção à sua joia cara para pegar o que lhe foi prometido. De repente o jovem puxa o colar diretamente do pescoço dela enquanto ela faz um pequeno som de choque. Segurando o prêmio brilhante o personagem principal sorri enquanto a mulher permanece completamente sem fala por seu movimento ousado. Com um grande sorriso ele explica que esta recompensa é exatamente o que ele mencionou mais cedo esta manhã. Sentindo-se insultada e irritada a dama grita com o adolescente e o chama de completo idiota por pegar as coisas dela. Acenando a Deus enquanto se afasta o protagonista ignora os gritos dela e deixa o beco para trás. Inspecionando as gemas ele nota a alta qualidade e pensa em usá-las para criar algumas pílulas poderosas. 2 dias depois a cena muda para a universidade local onde muitos estudantes estão andando pelo campus. Sentido atrás de uma placa o garoto tenta vender contas especiais por 100.000 cada para fortalecer o corpo. Estudantes próximos sussurram que ele costumava ser um jovem mestre rico antes de ser expulso de sua família. Sorrindo abertamente o jovem pensa em como deve sobreviver por conta própria após deixar sua família rica para trás. Olhando para as pílulas ele percebe que seu corpo fraco só pôde fazer 3 embora ele tenha usado quase toda sua energia para isso. De repente uma voz pergunta quantas contas ele tem enquanto uma dama rica oferece comprar todo o estoque ali mesmo. Reconhecendo a mulher como a rica Muluolu ele a nota parada ali com uma expressão séria e um vestido vermelho. Fazendo as contas ele diz que o total é 300.000 mas oferece um desconto de 200.000 pela compra em lote. Estendendo a mão ela entrega um cheque de 300.000 enquanto diz ao garoto para ficar com o troco extra. Aceitando o pagamento com um sorriso o vendedor entrega os itens e se sente feliz com seu lucro repentino. Segurando o papel com firmeza ele garante que o acordo esteja selado para que ele possa finalmente pagar um bom lugar para ficar. Oferecendo ainda mais dinheiro a dama pergunta se ele quer ser seu guarda-costas pessoal já que ele acabou de deixar sua família. Esperando por sua resposta a mulher segura o dinheiro e espera que ele aceite esta nova oferta de emprego imediatamente. Recusando a oferta imediatamente ele diz que não está interessado o que deixa a garota parecendo muito irritada com ele.
Afastando-se irritada, ela o chama de ridículo e afirma que eles estão quites agora enquanto segura sua nova compra. Dando uma dica grátis, o protagonista diz a ela para ficar em locais fechados por um tempo e isso faz a dama parar no caminho. Parecendo confusa, ela se pergunta se o jovem realmente sabe algo secreto que poderia acontecer com ela em breve. Observando-o sair, ela permanece em silêncio enquanto pensa no aviso estranho que ele acabou de dar a ela do nada. Sentindo-se irritada, ela se pergunta por que aquele perdedor fugiu tão rápido sem nem explicar seus motivos para partir. Andando no carro, o homem pergunta por que ela gastou 300 mil naquelas contas de oração de um garoto qualquer. A dama explica que algumas pessoas escondem seu poder e diz que eles não devem julgá-lo por regras normais. De repente, um cara estranho com um rosto assustador os observa e pensa que encontrou o alvo perfeito para sua caçada. O caos irrompe quando a janela se estilhaça e a garota percebe que um assassino está atacando o veículo deles. Uma explosão massiva atinge o carro enquanto chamas explodem em todos os lugares, transformando a cena em destruição total. Uma das contas de oração voa pelo ar enquanto brilha com uma energia misteriosa para proteger a garota. A fumaça preenche toda a área após a explosão e parece que nada poderia ter sobrevivido àquele impacto. Seus olhos começam a brilhar com uma luz estranha enquanto ela sente uma força poderosa cercando seu corpo na névoa. Olhando ao redor, a jovem fica chocada ao se encontrar completamente segura e sem um único arranhão. Ela percebe que as contas foram a razão de sua sobrevivência e se pergunta sobre a verdadeira identidade do rapaz. Em outro lugar, o protagonista faz uma careta como se estivesse irritado com algo acontecendo longe dele. Ele pensa consigo mesmo que perderá a cabeça se alguém tentar chamar seu nome mais uma vez hoje. No momento em que ele diz isso, uma mão agarra sua orelha e puxa com força, fazendo o jovem gritar de dor repentina. Ao se virar, ele vê uma mulher bonita que por acaso é sua irmã e ela está brava com ele por vadiar. De repente, uma bela mulher agarra o garoto e ele percebe que ela é sua prima assustadora chamada Yemei. Parecendo bastante irritada, ela o repreende por se meter em problemas sem pedir a ajuda dela primeiro. O jovem tenta inventar uma desculpa, mas se sente nervoso ao enfrentar o olhar intenso dela. Acenando com a cabeça, ela admite que a família está uma bagunça e presume que alguém o visou novamente. Observando-a cuidadosamente, o protagonista sorri porque ela parece genuinamente preocupada com a segurança dele. No fundo, ele sabe que esta senhora é a única pessoa que realmente confia nele em todo este mundo. Agarrando o braço dele mais uma vez, ela exige que ele a siga para um novo local agora mesmo. Ao chegar em uma academia de artes marciais, ela anuncia que ele começará a trabalhar lá a partir de hoje. Enquanto explica o plano, ela promete encontrar um emprego melhor para ele depois de terminar suas próprias tarefas. Confiando seu irmão ao dono da academia, ela pede ao homem para ficar de olho no rapaz. Sentindo-se bastante impotente, o protagonista segue o proprietário enquanto sua prima sai do prédio. Várias horas se passam enquanto as sessões de treinamento continuam dentro da instalação movimentada. Sentado no chão, o antigo Lorde Mortal reclama de fazer tarefas simples nesta academia. Observando os alunos treinarem, ele nota muitos erros em seus movimentos e sente que eles são fracos. Aproximando-se do instrutor, o rapaz aponta que a postura atual está errada e bloqueia a energia deles. Sorrindo para o visitante, o cara de cabelo branco diz para ele dar o fora porque acha que as artes tradicionais são uma farsa total. Parecendo bastante sério, o protagonista pergunta se ele realmente acredita nisso e diz que quer testar essa teoria agora mesmo. Chamando o garoto de arrogante, o homem mais velho lança um chute alto esperando lhe dar uma lição muito dolorosa. Bloqueando facilmente o ataque, o jovem aponta que sua postura é instável e seu chute tem 0 de potência. Demonstrando a maneira correta de usar a força, o lutador mostra como fazer um movimento pesado parecer leve como uma pena. Com um súbito surto de energia, o oponente é enviado voando pela sala após falhar em acertar um único golpe. Caindo com força no chão, o treinador derrotado geme de dor enquanto percebe que acabou de ser totalmente destruído. Olhando para baixo, o personagem principal menciona que as artes marciais chinesas só são inúteis porque o homem não tem nenhum talento real. Todos os outros na academia ficam quietos porque não conseguem acreditar no que veem após testemunharem uma derrota tão rápida. Alunos chocados se perguntam como o treinador perdeu tão rápido, já que ele deveria ser um lutador de elite nesta academia.
Observando a cena, uma jovem percebe que está olhando para um verdadeiro mestre enquanto seus olhos brilham com admiração. Caindo de joelhos, a garota de cabelo azul implora ao estranho que a aceite como sua nova discípula e a ensine tudo. Dizendo para ela se levantar, o herói explica que apenas mostrou alguns princípios básicos, então ela não deveria ficar tão impressionada. Desejando sinceramente aprender, a aluna diz que seu conhecimento é raso e continua pedindo uma chance de treinar com ele. Encarando a garota, o protagonista se pergunta o que fazer a seguir porque não esperava ganhar um seguidor tão cedo. Observando o menino de cabelo azul, o viajante nota seu corpo fraco, mas sente um poder estranho escondido bem no fundo. Após verificar a situação, o protagonista pergunta se a criança praticou um mantra especial, mas o garoto não sabe nada sobre isso. Sorrindo brilhantemente, o jovem convida seu novo amigo para descansar em sua casa e promete que a família é muito gentil. Curioso sobre como uma família comum usa energia interna, o viajante concorda em ir, então diz ao garoto seu nome real. Caminhando lentamente para longe do salão de treinamento, o grupo segue em direção a um novo destino enquanto deixam a academia para trás. Observando-os partir das sombras, o treinador irritado rende os dentes porque se recusa a deixar este assunto terminar tão facilmente. Assim que chegam a um portão enorme, a dupla finalmente alcança a bela vila onde o garoto mora com seus parentes ricos. Ao passar pela entrada, o personagem principal esclarece que ainda não aceitou oficialmente o papel de professor. Ao chegar ao pátio, o menino de cabelo azul apresenta seu avô, que é o atual líder e professor do clã deles. Com respeito, o jovem visitante curva-se profundamente para o ancião e o cumprimenta com um tom de voz muito educado. De repente, o velho se move com velocidade incrível enquanto lança um golpe poderoso em direção ao estranho desprevenido. Criando uma enorme onda de choque, os dois artistas marciais colidem em uma exibição de força bruta que destrói o chão abaixo. Olhando para o caos, o menino grita de terror porque não consegue entender por que seu avô está atacando seu amigo. Baixando sua guarda, o ancião sorri e explica que simplesmente queria testar a força do recém-chegado. Sentindo-se aliviado, o grupo resolve a tensão, então o velho mestre se prepara para discutir assuntos mais sérios agora. Sorrindo com confiança, o garoto pergunta ao ancião se ele realmente conseguiu passar naquele teste difícil. Observando o adolescente, o velho admite que verdadeiros heróis realmente vêm da geração mais jovem. Feliz que seu neto escolheu corretamente, o mestre se pergunta sobre a identidade deste lutador misterioso. De repente, o veterano poderoso começa a apertar os olhos como se estivesse sentindo uma quantidade enorme de dor. Tossindo sangue, o ancião parece que seu corpo está falhando bem na frente de todos. Gritando por socorro, os servos percebem que a velha doença voltou e eles precisam encontrar o médico famoso. Parada ali, a aluna observa enquanto o médico divino chega, enquanto pensa que o momento é muito estranho. Olhando de perto para o recém-chegado, protagonista começa a sentir que algo não está muito certo aqui. Sentindo uma energia estranha, o personagem principal percebe que este suposto curandeiro pode ser uma farsa total. Dentro do quarto, o neto implora ao especialista para salvar seu parente desta situação terrível. Prometendo uma recuperação total, o profissional diz que usará suas artes especiais para remover o veneno perverso. Colocando a mão no peito, o praticante começa a brilhar com uma luz roxa escura que parece suspeita. Gemendo de agonia, o velho mestre parece estar piorando em vez de melhorar durante o processo. Mostrando um sorriso oculto, o manipulador parece que está realmente gostando da dor que está causando. Interrompendo o processo, o herói agarra o braço do homem e o acusa de roubar a força vital do ancião. Sentindo-se insultado, o falso médico diz ao pirralho para sair enquanto acena a mão com raiva. O herói afirma que se o velho não for impedido agora, o paciente estará além da salvação para sempre. Em pânico, o neto pergunta ao avô se ele está bem enquanto olha para o rosto pálido na cama. Observando a situação, o curandeiro ganancioso percebe que algo está errado porque seu plano pode estar falhando. Rangendo os dentes, o vilão fica profundamente furioso porque alguém está finalmente arruinando seus planos secretos e malignos. Com um olhar louco nos olhos, o velho grita que o garoto pagará por isso com sua própria vida. Preparando-se para lutar, o jovem mestre cerra o punho para enfrentar o próximo ataque do falso especialista. Ambos os lutadores colidem no meio da sala, criando um flash de luz brilhante enquanto se atingem. Olhando para sua própria mão, o adolescente nota o veneno roxo, mas ele não parece nem um pouco preocupado.
Ele diz zombeteiramente que esta técnica de baixo nível está desatualizada e nunca funcionará contra um mestre real como ele. Gravemente ferido, o falso curandeiro luta para se manter de pé enquanto se pergunta como um pirralho poderia ser tão poderoso. Apontando o dedo, o personagem principal o chama de ladrão de vidas e diz para ele curar seus próprios órgãos quebrados. Desesperado por ajuda, o jovem neto implora ao Salvador para fazer algo, já que seu parente está desaparecendo rápido. Mantendo uma expressão calma, o mestre diz ao menino para não se preocupar porque ele já conhece a causa da doença. Em pé sobre o paciente, o especialista explica que realinhar a energia tóxica fará o homem se recuperar em breve. Direcionando a energia através do corpo do velho, o rapaz o ajuda a absorver o poder, já que seu nível é alto. Vendo seu parente acordado, o neto pergunta com um sorriso se o ancião está finalmente se sentindo melhor agora. Respirando com facilidade, o vovô diz que se sente incrível e diz ao jovem para parar de chorar por ele. Apertando as mãos, o velho agradece ao mestre por curar uma doença que assolou sua família por séculos. Parecendo humilde, o protagonista mente sobre ler algum livro antigo para esconder que viveu toda uma vida passada. Lamentando suas dúvidas passadas, o ancião admite que estava totalmente cego por questionar tamanha genialidade. Caminhando lentamente, o velho pede ao herói que o siga para que ele possa dar uma recompensa enorme pela ajuda. Entrando no jardim secreto, eles veem gramas vermelhas raras que foram cultivadas por este clã por gerações. Percebendo a verdade, o visitante observa como essas ervas especiais provam que a família é na verdade um clã oculto. Sorrindo amplamente, o ancião oferece toda a vila e o jardim caro ao mestre como um presente humilde. Aceitando a oferta generosa, o jovem decide aceitar oficialmente o garoto como seu novo discípulo hoje. Rindo alto, o vovô sugere um lugar específico para visitar se o mestre algum dia precisar de mais dinheiro. Ao chegar ao mercado subterrâneo, eles veem um monte de pessoas apostando em pedras para encontrar tesouros escondidos. Explicando as regras, o menino de cabelo verde diz que eles podem ganhar milhões de moedas se escolherem a pedra certa. Seguindo em frente, o herói diz ao seu aluno que nenhuma explicação é necessária, já que ele sabe exatamente o que fazer. Em pé com um megafone, o homem grita que o leilão de pedras finalmente está começando. Ele explica que as marcas pretas nas rochas significam que há uma grande chance de encontrar jade dentro. Enquanto todos ouvem o vendedor, o protagonista começa a sussurrar um feitiço estranho para si mesmo. Concentrando seu poder, o jovem ativa uma técnica secreta chamada Olho Celestial para ver a verdade. Em vez de ficar na mesa principal, o garoto se afasta porque conhece uma maneira melhor de encontrar tesouro. Parando na frente de uma enorme pilha de lixo, o herói olha para as rochas que ninguém mais quer. Vasculhando a pilha com sua visão especial, o adolescente avista algo muito interessante escondido entre os escombros. Pegando uma pedra empoeirada, o garoto pergunta ao vendedor quanto essa peça de rocha realmente custa. Sorrindo com desdém do pedido, o homem diz que aquele objeto feio é apenas sucata inútil e se parece com um casco de tartaruga. Mostrando um sorriso confiante, o protagonista diz ao cara que ele realmente quer comprar esta rocha específica. Rindo alto, o vendedor diz que vai entregá-la por apenas 200 pratas, assim como uma tartaruga de mercado. Aproximando-se do líder, a garota de cabelos verdes diz que eles têm dinheiro de sobra e não deveriam comprar lixo. Ignorando o aviso, o garoto usa sua energia para rachar a superfície e revela o que está dentro da pedra. Quebrando o revestimento externo, um brilho intenso aparece enquanto a mais bela jade verde é finalmente revelada. Olhando para a joia brilhante, todos ficam completamente chocados porque a rocha inútil era na verdade um tesouro. Segurando uma pedra verde, o cara feliz pergunta onde ele deve pagar para finalizar o negócio rapidamente. De repente, alguém começa a gritar pelo garoto e a procurá-lo por toda parte no prédio. Aparecendo na porta, uma garota avisa que algo está acontecendo na academia e eles precisam se apressar. Chegando ao centro de treinamento, eles encontram um grupo de artistas marciais esperando no meio da sala. Caminhando para frente com as mãos nos bolsos, o jovem pergunta quem exatamente estava procurando por ele. Um velho explica que alguns lutadores locais vieram ali apenas para desafiar o convidado para uma luta. Sussurrando nervosamente, o garoto de cabelo azul diz que esses caras são valentões famosos do círculo de artes marciais da cidade. Apontando para o grupo, o ajudante nervoso destaca o líder alto chamado Muron, que parece muito forte.
Parecendo muito sério, este oponente era na verdade o ex-campeão de toda a província alguns anos atrás. Pensando sobre a situação, o protagonista pergunta se vencer significa que ele se tornará o novo número 1. Gritando de raiva, o treinador diz ao garoto para calar a boca, pois ele está claramente agindo de forma arrogante demais. Mantendo a calma, o cara de cabelo ruivo diz que o alvo provavelmente é fraco demais para sequer ter uma chance contra ele. Rindo da cena, outro estudante diz que o chefe não deve se preocupar porque ele pode lidar com o pirralho sozinho. Pisando no tatame com um sorriso convencido, o herói diz ao inimigo para vir enfrentá-lo agora. Querendo evitar mais problemas para a academia de seus amigos, a lenda decide resolver essa luta de uma vez por todas. O protagonista se apresenta como Efan e pergunta o nome de seu desafiante enquanto mantém a calma. De repente, o oponente desfere um soco e chama o garoto de fracote, já que ele quer acabar com isso rápido. Bloqueando o ataque com facilidade, o jovem herói diz que o lutador escolheu o caminho difícil para aprender uma lição. Com um movimento rápido, ele acerta um chute forte que envia o cara arrogante voando para trás. Observando a cena, os outros alunos ficam quietos enquanto o personagem principal mostra seu verdadeiro poder. O treinador Ma fica muito irritado e começa a gritar, pois não consegue acreditar no que acabou de acontecer. Nosso protagonista olha para o homem e menciona que o velho professor claramente esqueceu o último encontro deles. Ignorando o aviso, o mestre mais velho corre para frente com um golpe desesperado para recuperar seu orgulho. Agarrando o homem pelo colarinho, o garoto o interrompe instantaneamente enquanto olha diretamente nos olhos dele. Ele diz que a única razão pela qual o professor ainda está lá é devido à reputação de sua irmã. Confuso com a situação, o veterano se pergunta de onde um adolescente magricela tirou tanta força física. Tentando mais uma vez, o ancião lança outro chute para escapar do aperto do jovem poderoso. Pegando a perna sem qualquer esforço, o protagonista prova que a diferença de poder é imensa. Parecendo sério, ele diz ao lutador para se comportar ou começará a desmontá-lo pedaço por pedaço. Agora a batalha terminou e o personagem principal mostra uma expressão fria que assusta a todos ao redor. De repente, o lutador ruivo desfere um golpe poderoso que envia o pobre treinador voando pela sala. Observando a situação, o personagem principal diz ao oponente que ele ainda é jovem demais para ataque surpresa. Permanecendo em silêncio, o artista marcial musculoso prepara seu próximo movimento enquanto olha com muita seriedade para a dupla. Lançando um chute massivo, o ruivo consegue atingir ambos de uma vez com uma força incrível. Colidindo contra a parede, o impacto cria uma enorme onda de choque que abala todo o salão de treinamento. Percebendo a situação, o protagonista nota que esse cara maluco nem se importa com seus próprios aliados. Levantando-se com confiança, o garoto convida o inimigo para uma luta real para ver quem é verdadeiramente mais forte. Gritando para ele calar a boca, o lutador irritado avança porque está cansado de ouvir desculpas. Esquivando-se do ataque, o jovem herói comenta que a condição física de seu oponente é na verdade bastante decente. Movendo-se com velocidade, o garoto atinge rapidamente vários pontos de pressão para mostrar que sua técnica ainda é carente. Sentindo-se insultado, o artista marcial pergunta a quem está sendo chamado de fraco, já que ele ainda está cheio de raiva. Tremendo incontrolavelmente, o ruivo se pergunta que tipo de truque foi usado enquanto seu corpo começa a falhar. Explicando a situação, o herói diz que este movimento é chamado de nuvem imortal tripla enquanto o inimigo tropeça. Olhando para baixo para o cara, o protagonista pergunta como é ter sua energia bloqueada por simples toques de dedos. Pensando no futuro, o garoto verifica um mapa e planeja encontrar algumas ervas espirituais para ajudar ambos a crescerem. O garoto de cabelo ciano diz que precisa de alguns dias para se preparar antes de começarem sua jornada juntos. Levantando o punho, o professor pergunta quando eles devem partir enquanto parece bastante determinado. Sem qualquer aviso, o mestre grita que a partida deles está acontecendo neste exato segundo. Agarrando o aprendiz pelo braço, o homem poderoso salta alto acima da linha do horizonte da cidade. Olhando para baixo para a cidade imensa, ambos voam através das nuvens em uma velocidade incrível. Apavorado, o estudante menciona que o alvo deles está a mais de 100 quilômetros de distância da cidade. Pousando bruscamente em um telhado, o jovem cai enquanto tenta recuperar o fôlego. Ofegante no chão, o seguidor reclama que seu líder deveria ser mais cuidadoso com ele.
Observando seu mentor, o garoto percebe que esta força está muito além de qualquer nível humano normal. Oferecendo uma mão, o professor pergunta se seu aluno terminou de descansar depois daquele voo curto. Antes que o garoto pudesse sequer terminar sua frase, ele é puxado para o ar para outro salto. Deixando um rastro de poeira atrás deles, a dupla voa em direção às montanhas distantes muito rápido. Chegando ao destino, o jovem aprendiz fica chocado por terem viajado 100 quilômetros tão rápido. Sorrindo, o mestre explica que seu pupilo precisa de muito mais prática para acompanhar seu ritmo. Sentindo um poder estranho por perto, o líder se pergunta por que a energia espiritual está tão instável. Caminhando pelo campo, o garoto mais novo corre para alcançar enquanto clama para seu professor esperar por ele. Ajoelhando-se perto das folhas verdes, o adolescente de cabelos escuros nota que as plantas têm energia, mas não são ervas espirituais de fato. De repente, uma sombra massiva se move rapidamente pela grama e pega a dupla de surpresa com sua velocidade incrível. Sentindo o perigo, o protagonista grita para Feng vigiar suas costas antes que algo ruim aconteça com seu amigo. Gritando por ajuda, o garoto de cabelo azul é subitamente agarrado e apertado por uma Piton que apareceu do nada. Olhando para a situação, o jovem percebe que a energia estava vindo daquela fera imensa o tempo todo. Lutando para respirar, a pobre vítima arqueja enquanto a cobra aperta seu cerco em volta de seu corpo pequeno. Correndo imediatamente em direção ao monstro, o líder diz ao seu aluno para focar seu poder e usar um mantra de respiração especial. Fechando os olhos, o discípulo começa a recitar as palavras antigas para acalmar seu coração e purificar seu espírito por dentro. Sentindo a mudança, o garoto nota que o mantra está funcionando e a forte pressão do predador está finalmente desaparecendo. Abrindo suas mandíbulas imensas, a criatura se prepara para engolir o garoto, que parece apavorado com as presas afiadas. Saltando alto no ar, o herói fica zangado porque a fera o está ignorando e focando em outra pessoa. Desferindo um chute poderoso, o protagonista atinge a cabeça grande e cria um impacto enorme que abala o chão. Sendo lançado pelo céu, o amiguinho está finalmente livre dos anéis da cobra enquanto voa sobre a floresta. Pousando em segurança, os dois aliados ficam juntos na grama após sobreviverem ao ataque repentino do animal perigoso. Uma cobra gigante sibila alto nas montanhas enquanto mostra suas presas afiadas aos invasores. Parado calmamente, o jovem diz à fera para reconhecer seu verdadeiro oponente antes que as coisas fiquem feias. Com um pulo rápido, ele ataca a criatura e acerta um golpe pesado bem na sua cabeça escamosa. Agachado no topo do monstro, ele diz que este vale é incrível para criar feras tão poderosas. Afastando-se, o herói deixa a Piton gigante para trás enquanto ela luta para se recuperar do golpe. O garoto de cabelo azul observa com admiração e elogia seu mestre pela técnica incrível que ele acabou de usar. Sorrindo, o mentor diz ao seu aluno para praticar todos os dias e inspirar a energia espiritual. Pensando consigo mesmo, o professor percebe que este garoto tem um talento natural sério para o cultivo. Olhando para a fera derrotada, o protagonista planeja usar o corpo dela para subir o nível de seus próprios poderes. Anfeng explica que esta é a lendária Piton dos 5 espíritos mencionada nos registros de sua família. Rindo do nome, o personagem principal a chama de cobrinha enquanto seu aluno explica a sua história. Examinando as escamas, ele observa como a criatura absorveu energia por centenas de anos para chegar a este nível. Pronto para começar, ele decide refinar a fera ali mesmo no local para ganhar seu poder. Selos brilhantes aparecem na Piton enquanto o processo de refino começa a extrair toda a energia oculta. Entoando um mantra poderoso, o herói pede aos céus que lhe emprestem suas leis e força nobre. Talismãs brilham com energia conforme as leis da natureza começam a mudar ao redor dos itens. Olhando de perto para a cena, o garoto de cabelo azul observa seu mestre completar o ritual. De repente, seu olho dourado brilha com um poder massivo que mostra que ele não é um humano normal. Striking a cool pose, o protagonista sinaliza que a transformação de seu corpo agora está completa. Um pilar gigante de luz amarela dispara para o céu e alerta a todos na área próxima. Longe dali, um homem misterioso em um capuz preto percebe a luz brilhante e parece muito curioso. Sentindo uma aura massiva, o estranho fica parado enquanto se pergunta quem poderia possuir tal energia. Voando pelo ar, o cara de capuz decide investigar se um guerreiro poderoso está treinando por perto. De volta ao local, os papéis finalizados zumbem com magia enquanto flutuam pela floresta silenciosa.
Segurando os novos itens, o herói explica que esses amuletos os deixarão muito mais fortes em batalha. Surpreso pela pressão, o companheiro mais jovem pergunta por que essas ferramentas específicas parecem tão diferentes. Sorrindo para seu amigo, o líder diz que usou a alma de uma cobra gigante para criar este poder. De pé e erguido com um brilho verde, o personagem principal diz que está quase no próximo nível de força. Tendo uma realização repentina, o pequeno ajudante tem uma ideia brilhante enquanto olha para o horizonte. Apontando para as montanhas nevadas, a criança sugere procurar por um jardim secreto cheio de ervas. Animadamente, o garoto de cabelo azul diz que todos os tesouros do jardim pertencem a eles, já que o inimigo se foi. Recebendo elogios por seu vasto conhecimento, o protagonista admite que o cultivo é seu foco principal na vida. De repente, pássaros voam para longe conforme um barulho alto vem da floresta, deixando ambos alertas para a situação. Olhando para as árvores, o garoto de cabelo escuro percebe algo se movendo na direção exata que ele acabou de apontar. Determinado a investigar, a dupla voa pelo ar enquanto se dirige para a fonte do mistério. Após pousar em um galho, o personagem principal para seu impulso para olhar melhor o que está à frente. Diante de seus olhos, uma parede enorme de símbolos dourados brilhantes aparece escondida entre as árvores altas. Chocado com a visão, o jovem companheiro grita que nunca viu nada tão estranho em toda a sua vida. Enquanto pensa profundamente, o líder diz que esta deve ser a entrada para o jardim de ervas, mesmo que a porta pareça estranha. Ao perceber seu erro, o lutador se sente bobo por esquecer que selos de formação poderiam estar protegendo este lugar. Com um sorriso, o herói entende por que sua primeira varredura falhou, porque esta barreira é na verdade muito complexa. Enquanto toca a superfície brilhante, o garoto a identifica como uma fechadura especial que usa as montanhas como fonte de energia. Mostrando um mapa de 7 nós, o narrador explica que quebrá-los na ordem errada desperdiçará o esforço deles. Para explicar o processo, o adolescente menciona como esta magia bloqueia pessoas do lado de fora enquanto esconde a área da vista. Enquanto faz anotações rapidamente, o garoto de cabelo azul ouve cada palavra para que possa aprender como esse poder antigo funciona. Parado diante de uma parede brilhante, o protagonista explica como o primeiro nó funciona enquanto mostra o caminho para o próximo ponto. Movendo-se rápido, ele pula pela grama para terminar a formação das 7 estrelas conforme a energia começa a fluir. Luz brilhante brilha do selo gigante quando a ativação começa, porque a magia finalmente está funcionando. Animadamente, o jovem estudante faz anotações enquanto observa seu mestre quebrar o selo uma peça de cada vez. Sorrindo, o herói diz que todos os 7 nós foram encontrados e eles podem finalmente passar pela porta mágica. Surpreso pela habilidade, o garoto pergunta como seu mestre conhece tal magia rara que foi perdida há muito tempo. Sentindo-se orgulhoso, o protagonista diz que isso era apenas brincadeira de criança em sua vida passada e sorri. Pensando consigo mesmo, ele percebe como tem sorte de encontrar este legado e sente que o universo está do seu lado. De repente, seus olhos se arregalam conforme ele sente algo perigoso vindo em sua direção, vindo das sombras. Rapidamente, uma pequena lâmina voa e raspa seu rosto enquanto extrai apenas um pouco de sangue. Cravando em uma árvore próxima à arma para após errar seu alvo por apenas alguns centímetros. Aparecendo do nada, um homem encapuzado fica atrás do jovem estudante, que parece muito assustado. Parecendo muito sério, o personagem principal pergunta por que foi atacado e quem é o estranho. Escondido por seu capuz, o inimigo pergunta como um estranho poderia saber o caminho para quebrar este selo. Preparando-se para uma luta, sua mão começa a brilhar com uma energia estranha conforme a tensão aumenta. Apontando seu dedo misterioso, o homem encapuzado exige saber a verdade ou ambos perecerão bem aqui. Enquanto parece confiante, nosso herói ouve o inimigo elogiar seu rápido crescimento para o 8º estágio de forja corporal. Energizando seu punho roxo, o vilão afirma que ainda é muito mais forte devido ao seu grande nível de conclusão. Exigindo ousadamente os segredos da matriz, a figura encapuzada avisa que ninguém os encontrará neste vale. Após reconhecer a técnica mortal, o protagonista percebe que seu oponente é um mestre da forja corporal. Avançando, ele sabe que deve bater forte e rápido antes que o mestre possa usar o refém contra ele. De repente, um brilho laranja forte aparece enquanto o jovem lutador se prepara para liberar seu movimento especial de selo de uma estrela. Lançando o golpe com força total, o garoto observa enquanto o cara mal ri de uma tentativa que parece tão fraca.
Conforme as duas potências colidem, uma explosão massiva preenche toda a área com um flash de luz ofuscante. Girando, o atacante libera uma onda gigante de energia roxa tentando esmagar tudo em seu caminho. Vendo algo inesperado, o guerreiro encapuzado de repente parece muito surpreso com o que está acontecendo agora. Mais uma vez o estudante forma seu ataque dourado, recusando-se a recuar enquanto mantém a pressão sobre seu inimigo. Preocupado, o inimigo percebe que este selo Dharma pode realmente romper seu movimento mais forte. Pulando para longe para salvar sua própria pele, o antagonista solta o cativo conforme o feixe passa raspando por ele. Alcançando rapidamente suas roupas, o homem pega um sino estranho para preparar seu próximo truque sujo. Pulando pelo ar, o inimigo encapuzado tenta escapar enquanto um objeto dourado voa em sua direção. Enquanto segura um papel amarelo, o protagonista sorri porque sabe que seu movimento vai acertar. Enquanto ele joga o talismã para frente, o herói zomba do oponente por tentar bloquear um ataque tão forte. De repente, uma explosão massiva acontece e o fogo preenche a tela inteira. Porque ele vê o ataque chegando mais perto, o cara encapuzado parece completamente aterrorizado com o que está vindo. Depois de colidir com uma árvore, a energia branca cria um grande impacto na floresta. Agora mesmo o vilão parece fraco enquanto se apoia na madeira. No fundo, o inimigo se pergunta de onde veio esse garoto poderoso, já que ele é rápido demais. De pé com os braços cruzados, o mestre explica que o histórico de sua família é elevado demais para um perdedor. Já que ele valoriza a vida, o personagem principal diz ao homem para ir embora antes que as coisas piorem. Fazendo um sinal de positivo, a jovem discípula diz que está bem e não vai morrer hoje. Eventualmente, o homem encapuzado se levanta e chama o protagonista de muito arrogante. Sorrindo apesar de seus ferimentos, o oponente pergunta se o garoto realmente acha que a luta acabou. Movendo rapidamente suas mãos, o inimigo começa um ritual secreto que brilha em vermelho vivo. Cercado por uma aura escura, o cara mal ativa uma técnica para ganhar mais poder para o próximo round. No meio da mata, um homem misterioso encapuzado aparece cercado por uma energia vermelha perigosa que parece muito assustadora. Curiosamente, o garoto de cabelo azul pergunta o que é esse movimento e o professor explica que é uma técnica de sangue devoradora de almas. Este feitiço proibido dura apenas 15 minutos e deixará o usuário completamente exausto no chão em breve. Grinning Wickedly, o inimigo, diz que não se importa com que tipo de monstro o herói é porque ele não o deixará escapar. Sem perder mais tempo, o vilão encapuzado avança enquanto o protagonista prepara seu próprio soco poderoso. Seus punhos colidem com força massiva enquanto auras vermelhas e amarelas se chocam, criando uma enorme onda de choque na floresta. Uma explosão massiva empurra ambos os lutadores de volta enquanto o jovem estudante assiste a cena com um rosto muito surpreso. Olhando de perto para o inimigo, o garoto percebe que esta pessoa é na verdade forte o suficiente para lutar contra seu mestre até um empate. De repente, o estudante se lembra daquele rosto e aponta o dedo enquanto grita que o homem pertence à família San. Pensando sobre essa nova informação, o mentor pergunta se eles são famosos e a criança explica o plano deles para o poder. Olhando bastante irritado, o vilão admite sua identidade e diz que deveria ter acabado com o pirralho muito mais cedo hoje. Ele afirma que matá-los é apenas negócio porque tesouros espirituais são muito raros e ele quer roubar todos eles. Sorrindo confiantemente, o herói puxa um papel amarelo e diz ao ladrão que roubar não vai ser tão fácil assim. Com um movimento rápido, o bravo lutador bate o item mágico em seu próprio peito para se preparar para o próximo round. Brilhando com uma luz dourada brilhante, o mestre ativa um talismã de força gigante e sente seu poder crescendo rápido. De repente, uma onda de choque aguda atinge o chão enquanto cria uma enorme nuvem de poeira. Avançando com tudo o que tem, o protagonista lança um soco brilhante massivo em seu oponente. Cruzando rapidamente os braços, o homem encapuzado tenta bloquear o forte impacto enquanto a luz explode em todos os lugares. Sendo empurrado de volta pela força insana, o inimigo é enviado voando pelo campo como um brinquedo quebrado. Pousando em seus pés, o lutador desliza pela grama enquanto deixa duas marcas longas no chão. Levantando-se com um rosto sério, o homem se pergunta se a força do garoto realmente ainda não é suficiente. Ativando uma técnica proibida, a figura sombria fica completamente vermelha e se prepara para queimar sua própria vida. Correndo em direção ao garoto com uma velocidade insana, o inimigo fecha a distância e se prepara para encerrar a luta.
Ambos os guerreiros travam as mãos em uma pura luta de força enquanto o ar ao redor deles começa a tremer. Rindo como um maníaco, o vilão diz que usou 40% de seu sangue de essência para vencer esta batalha. Com um sorriso confiante, o protagonista diz que vai romper para o próximo nível bem na frente dele.